Paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto e grandes são as nossas expectativas que o Senhor fale conosco aos nossos corações. Vamos, neste momento, orar a Deus antes mesmo de entrarmos na sua palavra. Pai, muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, este culto, que o Senhor abençoe, meu Deus, ao seu povo, que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos, a palavra que eu tenho a partilhar no devocional de hoje está em Números, livro de Números, capítulo 14. Eu vou ler somente alguns versículos. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 8. Mas a ministração da palavra vai ser desde o capítulo anterior, para contextualizar. Números 14, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que manam leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Até aí. Queridos irmãos, a palavra que nós acabamos de ouvir foi o momento em que o povo de Israel estava prestes a tomar posse da terra de Canaã, a terra prometida. Deus já tinha prometido, como nós ouvimos no domingo passado, Deus tinha prometido esta terra a Abraão, que a descendência de Abraão iria tomar posse desta terra. Agora Deus já tinha tirado o povo de Israel do Egito, da mão de Faraó e do seu exército. O povo já tinha atravessado o deserto e agora estava prestes a tomar posse desta terra de Canaã, a terra prometida. Desejo que todos nós temos tomar posse desta terra prometida que Deus fez a Abraão. A Bíblia nos diz que quando eles estavam para tomar posse, Moisés enviou 12 espias, de modo que eles fossem até lá, espiassem a terra. Acredito eu, uma boa estratégia de guerra. Espiassem a terra, vissem como é que é a terra, para melhor traçar o plano. E a Bíblia nos diz que esses 12 espias foram e durante 40 dias eles espiaram a terra. Eles trouxeram frutos desta boa terra e trouxeram para Israel, trouxeram para Moisés e Arão. E a Bíblia nos diz que eles começaram a dizer: olha, a terra que nós espiamos, a terra que Deus nos prometeu, realmente é terra boa. É uma terra que mana leite e mel. Vejam só estes frutos. A Bíblia nos diz que eles tiveram que trazer um cacho de uvas, tinha que ser carregado por 2 homens. Imagine, só para nós vermos como era uma terra boa. Eles cortaram romãs, cortaram figos, trouxeram frutos daquela terra que era muito boa. E a Bíblia nos diz que, apesar deles terem trago esses frutos tão bons e a terra ser tão boa, eles começaram a trazer um relatório negativo daquela terra. Começaram a dizer de que existiam lá gigantes, começaram a dizer de que existia um povo
muito forte. E o povo, ao ouvir este relatório, o povo se entristeceu. O povo ficou desanimado com aquele relatório. E o povo começou a chorar. O povo começou a murmurar contra Deus. O povo começou a murmurar contra Moisés e Arão. Tudo isto por causa daquele relatório negativo daqueles 10 espias. E isto chamou uma atenção, queridos, porque muitas das vezes nós também somos assim. Nós somos mais impactados pelas coisas negativas do que pelas coisas positivas. Nós temos a tendência de olhar mais para o que é negativo do que para o que é positivo. Nós, quando estamos diante de uma situação onde há oportunidades de fazermos alguma coisa boa, sempre olhamos mais para o lado negativo. Assim aconteceu com este povo. E a minha pergunta é: como é que você se porta diante de situações de adversidade? Como é que você se porta diante de situações de prova, de provação? O povo começou a chorar, o povo começou a ficar com medo e eles começaram a desanimar. E isso, queridos, me chama muito a atenção, porque este povo já tinha andado com Deus. Este povo já tinha visto os milagres que Deus fazia. Eles já tinham experimentado a mão forte de Deus para lhes proteger, para lhes abençoar, para lhes guardar, porque Deus andava com eles durante a noite como uma coluna de fogo e durante o dia como uma nuvem que dava sombra e refrescava enquanto eles andavam no deserto. Deus providenciava na vida deste povo. Mas quando chegaram na terra que estavam para tomar posse, eles desanimaram por causa do relatório negativo que os espias deram. Como é que é o seu comportamento quando você está diante da prova? Você porta-se como este povo que desanima, que chora, que deseja voltar para trás? É interessante que muitas das vezes as nossas atitudes podem influenciar positivamente ou negativamente aos outros. E estes espias, eles influenciaram negativamente ao povo de Israel. Esta semana, meditando na palavra do Senhor, deparei-me com um versículo no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8, se não estou em erro, onde Deus estava dando instruções a Moisés para quando o povo estivesse para ir enfrentar um povo na guerra. E Deus diz: olha, quando vocês estiverem para ir para a guerra, o sacerdote vai se pôr à frente, o sacerdote vai começar a mobilizar e a motivar aos guerreiros, porque Deus tem este desejo de pessoas que tenham ânimo. E o que me chamou a atenção nesta passagem é que o sacerdote ele vai fazer diversas perguntas. Ele vai perguntar: há aqui entre nós alguém que tenha comprado uma vinha? É melhor voltar atrás para que nenhuma outra pessoa tome posse da sua vinha. Há aqui alguém entre nós que casou-se ou está noivo? É melhor voltar atrás para que não morra na guerra e outro homem tome a sua mulher. E ele vai fazendo diversos tipos de perguntas desse gênero. E a pergunta que me chamou a atenção é a que está no versículo 8, quando ele diz assim: há aqui entre nós algum homem medroso, covarde, que está com medo, que volte atrás, para que o seu coração não desanime e não faça desanimar aos seus irmãos na guerra. Isto chamou-me muito a atenção,
Porque nós podemos perceber aqui que o nosso Deus, Ele é um Deus que não quer covardes. Ele é um Deus que não quer tímidos. Ele é um Deus que não quer pessoas que recuem na batalha. Ele quer pessoas bravas, pessoas valentes, pessoas corajosas que possam enfrentar a luta, que possam enfrentar a batalha, que possam enfrentar a guerra. Por isso é que o sacerdote tinha que perguntar: há alguém medroso? Se há, que volte para casa, para que não desanime os demais valentes. Deus, Ele quer pessoas corajosas. Deus quer lhe fortalecer para que você não seja um fraco, um tímido, um medricas na batalha. Deus, Ele quer que a gente vá para a luta. E a Bíblia nos diz, queridos irmãos, que estes homens, eles deram esse relatório, aquilo desmotivou os restantes. E aqui traz uma reflexão aos nossos corações. Qual é o seu comportamento? Você é o tipo de pessoas que anima as pessoas, motiva as pessoas? Ou você é aquele tipo de pessoas que desanima? Você é aquele tipo de pessoas que só traz relatórios negativos, que em tudo você só vê coisas negativas, você não vê nada de bom, você só vê coisas negativas. Este povo fez com que o povo desanimasse, o povo começou a chorar, o povo começou a dizer: é melhor nós voltarmos, porque que Deus trouxe-nos para aqui? Não era melhor nós termos morrido lá no Egito? Não era melhor nós termos morrido no deserto? Queridos, veja só o que aqueles espias fizeram para este povo. Veja só o que este povo, como é que este povo reagiu diante daquele relatório negativo. Eles cometeram muitos pecados, mas eu gostaria de chamar a sua atenção a alguns. Primeiro, eles murmuraram contra a liderança que Deus tinha posto, eles murmuraram contra Deus, coisa que Deus não tolera. Este povo, eles começaram a questionar e a duvidar da bondade de Deus. Eles perguntaram: mas por que o Senhor nos trouxe para aqui? O Senhor nos trouxe aqui para nos matar? Irmãos, veja só. Era um povo que já tinha visto a bondade de Deus, já tinha visto as coisas boas de Deus. Eles sabiam que Deus tinha prometido uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas eles agora, diante da luta, diante dos problemas, eles começam a dizer: por que Deus nos trouxe aqui? O Deus nos trouxe aqui para nos matar, para matar os nossos filhos, para matar as nossas famílias. Irmãos, como é perigoso quando nós murmuramos contra Deus. A murmuração é um reflexo da ingratidão e da incredulidade. Este povo começou a duvidar da bondade de Deus. Será que Deus é mesmo bom? Por que Ele nos trouxe aqui? Talvez esse é o seu comportamento. Talvez quando você está diante da luta, da adversidade, da opressão, você começa a duvidar de Deus. Mas por que Deus está permitindo isto na minha vida? Por que Deus está permitindo que eu sofra? Por que Deus está permitindo todas essas circunstâncias na minha vida? E você, sem se aperceber, começa a murmurar, começa a duvidar da bondade de Deus. Começa a duvidar da benignidade de Deus sobre a sua vida. Que Deus nos ajude a não termos este tipo de postura. Que Deus nos ajude a sermos como Josué e Caleb, que mesmo aquele povo, estando a querer recuar, eles mesmo assim permaneceram. Queridos, aquele povo disse: olha, aqui no versículo 3, não seria melhor voltarmos para o Egito? E eu quero chamar a sua atenção o que representa o Egito. Egito era a terra onde aquele povo era escravo. Aquele povo estava cativo no Egito. Eles eram oprimidos por Faraó. Eles não tinham liberdade, eles eram escravos
escravos no Egito. E Deus, ouvindo o gemido daquele povo, Deus lhes tirou do Egito com um braço forte, com mão forte, tirou do Egito e tirou das mãos de Faraó e do seu exército. Mas, queridos, aquele povo foi arrancado do Egito, mas a sua mente e o seu coração ainda estavam no Egito. Aquele povo foi arrancado do Egito, mas ainda assim eles tinham uma mente de escravidão, eles tinham uma mente de escravo. E como é mau isto? Estarmos livres fisicamente, mas escravos na mente. Estarmos livres fisicamente, mas escravos no coração. Aquele povo desejava o Egito. E o Egito, para mim, para você, que é crente, que crê no Senhor Jesus, representa o mundo, representa todo o sistema secular deste mundo que vai contra Deus, contra a vontade de Deus, que vai contra todos os princípios de Deus, toda a vontade de Deus. O Egito, para nós, representa todo o sistema secular, toda a vida de pecado que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, antes de conhecermos a Deus. Éramos escravos do pecado, éramos corruptos, éramos infiéis, éramos idólatras, cometíamos todo tipo de coisas que não agradavam a Deus e éramos oprimidos pelo pecado, por Satanás, pelo reino das trevas. É isso que representa o Egito. É isso que representa o mundo para o crente. Mas Deus, na sua infinita bondade, se manifestou e nos arrancou do mundo. Nos arrancou e nos prometeu uma terra celestial. Uma terra que mana leite e mel. A nova Jerusalém. A terra prometida para nós agora não está em Jerusalém. Não está em Canaã. Mas a terra prometida para nós está nos céus, onde Cristo está sentado com Deus. Este povo tinha sua mente no Egito, por isso é que eles, volta e meia, diante da adversidade, eles queriam regressar, eles queriam voltar, ao ponto de eles até dizerem: vamos levantar líderes que nos levem de volta para o Egito. Vamos deixar Arão, vamos deixar Moisés, vamos deixar Deus. E vamos voltar para o Egito. Mas antes vamos pôr um capitão, um líder que nos leve de volta para lá. Desculpem a minha gargalhada, mas isto fez-me lembrar o que Paulo disse para Timóteo. E eu quero ler para si. Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, prega a palavra. Prega dentro e fora de tempo. Exorte, corrige, repreende, porque hão de vir dias, Timóteo, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. As pessoas não suportarão ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. E o que elas vão fazer é elas vão se cercar de mestres, de doutores, segundo as suas próprias cobiças. E elas vão voltar para as fábulas. O que é que isto quer dizer? Assim como o povo de Israel recusou a liderança de Deus, recusou Arão e Moisés e pediram e decidiram entre si levantar mestres que lhes levassem de volta ao Egito, é o que tem acontecido também hoje em dia no meio evangélico, onde as pessoas já não querem ouvir a sã doutrina, onde as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas não querem ouvir o Evangelho, as pessoas querem aquilo que lhes apraz, as pessoas querem as coisas da carne, as pessoas querem seguir aquilo que lhes dá prazer. E elas se cercam de doutores, elas se cercam de pessoas que ensinam e prometem coisas que não é o que Deus prometeu. São mestres segundo a carne, mestres que ensinam coisas que não nos levam para os céus, que não nos levam para a terra prometida, que não nos aproximam de Deus.
eles pediram, eles decidiram entre si, eles recusaram a liderança de Deus e estabeleceram os seus próprios mestres. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Que Deus aparte de nós esse tipo de coração. Que Deus aparte de nós este tipo de postura, esta atitude de nos cercarmos de mestres segundo a nossa própria cobiça. Sim, pessoas que nos ensinam somente coisas terrenas. Pessoas que nos ensinam a voltarmos para o Egito, a voltarmos para o mundo, a nos agradarmos somente com as circunstâncias ou as coisas que este mundo pode nos oferecer. E Paulo, ele nos exorta, a palavra de Deus nos exorta, dizendo assim: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Sim, se nós já não somos desta terra, se nós já ressuscitamos com Cristo, então que nós possamos pensar nas coisas de cima, que nós possamos meditar e desejar as coisas de cima. Foi isto que Josué e Caleb fizeram. Josué e Caleb, eles, quando ouviram e viram o comportamento do povo de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles rasgaram as suas vestes como forma de humilhação. E eles disseram: povo de Deus, a terra que nós fomos espiar é uma terra excelente. É uma terra boa. É uma terra boa. Não temam aquele povo, porque Deus vai nos dar a vitória. Queridos, é isso que nós precisamos hoje. São líderes assim que nós precisamos nos dias de hoje. Líderes que nos levam para a terra prometida. Líderes que nos levam a pensarmos nas coisas do alto. Líderes que nos levam a pensarmos grande. Líderes que desejam a terra prometida. Josué e Caleb disseram: a terra, ela é excelente, a terra é boa. Você pode perceber aqui em como eles desejavam a terra de Canaã. Eles desejavam aquela terra boa. E é isso que está a faltar nos dias de hoje. Falta desejo pelas coisas de Deus. Falta desejo pela pessoa de Deus. Falta desejo da Nova Jerusalém. Nós estamos sendo ofuscados pela pandemia. Estamos a ser ofuscados pelas tribulações, pelas opressões, pelas circunstâncias da vida. Mas o que me chama a atenção em Josué e Caleb é que eles não foram cegados pelas circunstâncias, mas pelo contrário, eles continuaram a olhar grande, continuaram a olhar para o além dos gigantes, para além das circunstâncias, para além das tribulações. Eles continuaram olhando para Deus. E eles sabiam que Deus ia dar a vitória. Eles sabiam que Deus poderia fazer eles vencerem. Eles não tinham a visão de galinha, como os restantes espias. E a minha questão é: como é que você olha para Deus? Como é que você se porta diante dessas circunstâncias? Será que você está ficando cego por causa das circunstâncias? Por causa do que você tem visto ao seu redor? Josué e Caleb, eles não perderam a visão. Eles eram visionários, eles eram crentes, porque eles estavam olhando para Deus e não para os gigantes, nem para os problemas. Continuando, vamos terminar. Versículo 8. Eles continuaram dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e Ele nos dará. Queridos, sabe o que me chama a atenção aqui? É que eles disseram: se Deus se agradar de nós. E eu quero chamar a sua atenção porque a única forma de Deus se agradar de nós não está nas nossas obras.
A única forma de Deus se agradar de nós está no fato de nós estarmos cobertos pelo sangue de Jesus. A única forma de nós atrairmos a atenção de Deus, alcançarmos o favor de Deus, não está nos efeitos de justiça ou de bondade que eu e você podemos cometer. Não. Está simplesmente no fato de nós crermos no Filho de Deus. Somente a obra redentora de Jesus Cristo é que pode nos dar o direito de entrarmos na Nova Jerusalém, de entrarmos na terra prometida, a terra que mana leite e mel, que não está nesta terra, mas nós podemos ainda desfrutar enquanto estamos neste mundo, porque o que faz a terra prometida manar leite e mel é a presença de Deus, é a presença de Jesus Cristo, é a presença do Filho de Deus que torna aquela terra agradável. Josué e Caleb, eles desejavam. Você tem desejado a terra prometida? Você tem olhado para esta terra prometida? Eles não só desejavam, como eles não perderam a esperança mesmo diante da dificuldade. E eles sempre estiveram olhando para Deus. Eu quero terminar aqui, queridos irmãos, desafiando a si, desafiando a mim mesmo a sermos pessoas visionárias, a não nos atrapalharmos com as circunstâncias adversas, a não tirarmos o nosso foco de Deus e da terra celestial que Ele nos prometeu, a sermos visionários como Josué e Caleb, que mesmo diante dos problemas, eles olhavam para Deus. Eles motivavam as pessoas a olharem para Deus, a se dirigirem para Deus. Eu não quero pessoas, amigos ou líderes que simplesmente estão concentradas nesta terra, que simplesmente estão concentradas em me oferecer as coisas deste mundo, em coisas passageiras, em coisas ínfimas, em coisas que vão passar. Não. Eu quero amigos, eu quero líderes, eu quero pessoas que levam a minha mente para as coisas celestiais, que levam a minha mente e me conduzem, me motivam para olhar para Deus, que me motivam a olhar e a desejar coisas grandes. E o que é maior do que o reino dos céus? O que é maior do que o nosso Deus? Qual é a coisa mais preciosa do que o Evangelho e do que o Senhor Jesus? Eu não quero que você pense que eu seja somente um fanático religioso, que estou pensando somente numa terra no porvir. Não. Eu quero que você entenda que esta terra prometida, eu já estou desfrutando aqui na terra mesmo. Sim, aqui mesmo já estou desfrutando desta terra. Porque esta terra prometida, este reino, ele já foi entregue aqui mesmo. E é o Senhor Jesus. Ele é o rei deste reino. Ele é o rei desta terra prometida. E eu posso desfrutar de descanso. Eu posso desfrutar de paz. Eu posso desfrutar de gozo. Eu posso desfrutar de alegria. Mesmo estando neste mundo cheio de sofrimento, de dores, de pandemia. Sim. Ainda assim, eu consigo desfrutar da presença deste bom Deus. Posso experimentar um bocado da terra prometida. Que você também possa desfrutar, que você também possa caminhar para esta terra. Eu quero orar por si. Senhor meu Deus, muito obrigado pela sua bondade e misericórdia.
Senhor, em nome de Jesus, abençoe o seu povo. Guarde os meus irmãos que estão ouvindo este devocional. Que todos eles possam desfrutar da sua presença. Em nome de Jesus, salva as nossas almas. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela sua atenção. Fique na presença de Deus e desfrute da bênção de Deus. Amém.